gente tem aqui, ó, vamos aqui ver, olha, a maior bancada é a do PSD, que depois do remanejamento ali ficou com 16 cadeiras, o MDB tem 3, 5, 7, 9, 10, então se você colocar aí 8 votos, vamos pensar em 2 dissidentes, né, sendo que Veneziano Vital do Rego é o relator, Renan Calheiros apoia, Eduardo Braga apoia, então, mas ainda assim fazendo uma conta, digamos assim, com dissidência, né, você tem aí já mais de 20 votos a favor. A bancada do PT são 2, 4, 6, 8, 9 também. Então aí você já fica a coisa de 11 votos da aprovação. Larga com o pé direito e é por isso que essa saída, digamos assim, de Cristiano Zanin é significativa, confirmando o bastidor que a gente trouxe ontem, né, gente? Eu falei aqui, olha, a oposição rachou, o PP vai votar com o Cristiano Zanin, teve reunião com eles, enfim, então não há aí uma disposição sangrenta de, digamos, trucidar, estraçalhar ou expor o indicado de Luiz Inácio Lula da Silva, ao contrário do que se poderia supor lá atrás quando dá indicação. E volta aquela situação que a gente falou muito, relembrou muito isso nas indicações que Bolsonaro fez ao STF, do quanto é histórico o Senado referendar os nomes que os presidentes da República indicam. São necessários 41 votos em plenário, mesmo, por exemplo, André Mendonça, que sofreu uma resistência de alguns setores do Senado, estava recuperando aqui, foi aprovado com 47 votos. Uma votação que teve algum suspense, uma sabatina que demorou muito tempo a ser marcada na Comissão de Constituição e Justiça, que é responsável por esse momento ali de se escrutinar o indicado pelo presidente da República, mas a tendência é de que haja aprovação. Sai com essa, não só a maior bancada, o PSD, mas vale lembrar, é o partido do próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Tem um peso muito forte. O MDB também, com todas as suas figuras, e é o partido que historicamente tem muita força no Senado, também tende, se não a fechar questão, a encaminhar muito bem a maioria dos seus votos a favor de Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula. A Mara Gabrilli, que está na ONU, ela quis fazer uma chamada de vídeo, não conseguiu, mas ela também está no apoio ao Zanin, e a bancada presente fechou questão no apoio a ele ao Supremo Tribunal Federal. Claro que é uma reunião do PSD, vai ter a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os componentes do PSD estarão presentes também, e ele colocou as razões, alguns questionamentos que foram feitos pelas senadoras e senadores, mas todos eles dentro de um padrão em relação à interpretação da lei e da Constituição. Qual foi a principal pergunta feita ao Zanin? Alguns senadores fizeram, o próprio senador Omar Aziz, a senadora Elisiane Gama. Temas que estão na pauta hoje das discussões, que vão da interpretação da Constituição, da interpretação da Constituição da forma mais correta possível, também a possibilidade e a condição de um ministro do Supremo Tribunal Federal atender um senador ou buscar o atendimento como nós atendemos aqui, uma recíproca lá que às vezes em um ou outro caso não acontece. Ele se mostrou muito acessível, como outros também que já passaram por aqui, foi referência até ao Cássio, ao próprio ministro André Mendonça, pela possibilidade, pela acessibilidade. Ele é acessível a atender um senador que vai discutir um tema jurídico, um tema constitucional. Eu levantei a questão da interpretação da Constituição, lembrei inclusive de que a Constituição Federal é uma distribuição de justiça, né? Falando até sobre essa questão do que está no texto, a respeito da hermenêutica, o que está extra-texto na interpretação dos ministros do Supremo, como em várias oportunidades já aconteceu. Ele tem uma formação muito correta, professor de Direito, e teve um comportamento muito seguro, muito sereno, muito firme na defesa, talvez, do maior processo jurídico já visto no Brasil, que foi a questão na defesa do presidente Lula. O que ele falou sobre a Lava Jato? Sobre a postura dele? Ninguém questionou a Lava Jato, não. Não se tocou nesse tema da Lava Jato. Senador, um dos temas da pauta... Hein? Não, o Rodrigo Pacheco já tinha recebido
doutor Cristiano Zanin lá na presidência. Se ele não precisava estar aqui presente, ele está em outra atividade, mas nós fizemos, inclusive, essa reunião posterior ao atendimento que o Rodrigo Pacheco fez ao Cristiano Zanin. Ele está com posicionamento? Hein? Não, o presidente do Senado não vai, ele preside a sessão de votação, ele não vota, né? Senador, o senhor disse que ele foi perguntado sobre alguns temas da pauta. Não, a senadora Elisiane falou sobre hoje a posição que se tem a respeito dos evangélicos, dessa interpretação errática que às vezes se faz sobre o posicionamento dos evangélicos quando se colocam politicamente a respeito de um candidato ou outro, e se discrimina muito essa posição. O que não acontece com os católicos, por exemplo. Eu sou católico, já apoiei candidato de direita e de esquerda e nunca fui questionado. Então se levanta esse tema, que é um tema até discriminatório a respeito da posição. Todos têm liberdade de se manifestar pela direita, pela esquerda e pelo centro, e alguns fazem essa. Ela levantou essa questão mostrando que é preciso acabar com isso. Tá? Em todo tipo de preconceito no Brasil precisa ser banido, extirpado de maneira geral. Hein? Só olha para os meninos ali, ó. Como? O quê? O quê? Qual foi a resposta do Zanin? Não, ele vai ser um juiz, ele vai interpretar a legislação e vai, sem nenhuma dúvida, defender aquilo que não é compatível com a nossa legislação constitucional. Eu vou repetindo, né? A Constituição é uma distribuição de justiça para todos, então não tem que ter nenhum tipo de discriminação a respeito daqueles que fazem opção por uma posição religiosa, seja evangélica, seja cristã. Eu sou católico e convivo muito bem. Aliás, eu convivo em casa com uma evangélica que me ajuda muito, da Igreja Batista, e eu frequento a Igreja do Bonfim, ela frequenta a igreja dela, nós vivemos em paz. A Bíblia é única e o Deus é único também. Não é não? Só para ficar claro, fechou a questão a bancada do PSD, tanto na CCJ quanto no plenário. Fechou a questão. Toda favorável. Fechar a questão. Repetindo, com os senadores que estavam aqui, porque nós tinha 2 senadores que não estavam presentes. Quais são eles? Que não veio, não. Foi o senador Irajá, não pôde comparecer, e o senador Lucas, que não puderam comparecer. Então estou falando em nome dos que estavam presentes. Eles passaram algum tipo de dificuldade? Hein? Ele dispôs para vocês algum tipo de dificuldade, pediu algum apoio? Não teve nenhuma, não pôs nenhuma dificuldade. Não. Líder, alguns parlamentares, especialmente da oposição, criticam muito o que eles chamam de excessos do Supremo Tribunal Federal, especialmente do ministro Alexandre de Moraes. Falam que o presidente Rodrigo Pacheco deveria ser, inclusive, mais incisivo em algumas questões na defesa do parlamento. Foi mencionado algo nesse sentido, de excessos do Supremo? Olha, insatisfação com decisões jurídicas é natural de qualquer pessoa que discorda ou tem um julgamento que não acha compatível. Isso é natural que aconteça, né? Outro tema da pauta, no segundo semestre o Supremo deve voltar a analisar a questão das drogas, né? Provavelmente ele já vai estar lá no Supremo. Não, isso não foi questionado, nós não perguntamos sobre esse assunto. O senhor falou dos evangélicos, aborto, essas questões foram Não, aborto também não. Aborto eu só lhe respondo com uma coisa, está na lei e eu sigo a lei. É isso aí. Tem uma lei aprovada aqui pelo Congresso e eu sigo a lei nesse tema. Não perguntou sobre esse assunto. Mas ele falou sobre não perguntou nada sobre aborto, absolutamente. Não, mas isso que o senhor está dizendo foi ele que falou? Não, ninguém, ela que falou aqui. Não foi eu, não. Pergunta para ela. Eu não falei nada sobre isso. Não bota a palavra na minha boca.